A história conta que às vezes o poder não se manifesta em gritos ou espadas. Ele se insinua em silêncios, cresce nas margens, sussurra nos corredores escuros da fé. Há figuras que não se impõem, se revelam, como se o próprio tempo as estivesse preparando para surgir quando o mundo esquecesse de temer o invisível. Uma dessas figuras nasceu entre livros sagrados e mártires silenciosos. Seu nome não é apenas um título, é um sinal, um lembrete de que há coisas que não se elegem, apenas se aceitam. Esse nome é Ayatollah. Mas para entender o que isso significa, é preciso compreender o Irã, uma terra antiga demais para ser apenas um país. Uma civilização que já foi império, já foi sonho, já foi ruína. E voltou. Voltou como algo novo e velho ao mesmo tempo. O Irã não se explica por fronteiras, ele se estende por ideias. Ele atravessa a fé, a guerra, a política e o sagrado. No coração dessa complexidade está o Ayatollah. Na tradição xiita, o último imame desapareceu. Ele não morreu, ele sumiu. E enquanto não volta, os fiéis não podem ficar à deriva, precisam de intérpretes, homens capazes de ler o mundo através da lente de Deus. Assim nasceram os marjas, e entre eles, os mais elevados carregam o peso do título de Ayatollah. Eles não são apenas mestres do Alcorão, são juristas, estrategistas, líderes. E no Irã, são parte da própria estrutura do Estado. Por séculos, os ayatollahs permaneceram afastados do centro do poder, guardiões da lei divina, esperando no silêncio enquanto impérios ruíam. Mas no século XX, tudo mudou. O Irã se tornou campo de disputa entre tradição e modernidade. O Shah Reza Pahlavi, educado na Europa, tentava transformar o país numa réplica do Ocidente. Ao mesmo tempo, esmagava tradições, silenciava a fé e perseguia o clero. Mas havia um nome crescendo no exílio. Ruhollah Khomeini, um estudioso da jurisprudência islâmica, exilado primeiro no Iraque, depois na França. Mesmo longe, ele falava ao povo iraniano através de fitas cassete, de cartas e mensagens que cruzavam fronteiras. Ele dizia que o trono do Shah era ilegítimo, que a verdadeira autoridade vinha de Deus e dos que compreendiam sua lei. Quando Khomeini retornou ao Irã em 1979, o país o recebeu como um enviado sagrado. Multidões tomaram as ruas. O império caiu sem um disparo significativo. A revolução não foi apenas política, foi espiritual. O Ayatollah tomou o lugar do Shah. O turbante substituiu a coroa. E o Irã passou a ser governado por uma estrutura inédita no mundo moderno. Uma teocracia xiita. Nascia a República Islâmica do Irã. A Constituição criada por Khomeini dava ao líder supremo, cargo ocupado exclusivamente por um Ayatollah, mais poder do que qualquer outro governante. Ele controla as forças armadas, a mídia estatal, o judiciário, as eleições, os acordos internacionais. Sua palavra está acima da do presidente, acima da do povo. Mas Khomeini não queria apenas transformar o Irã. Ele queria exportar a revolução para o Líbano, o Iraque, o Bahrein, o Afeganistão, o Iêmen. Onde houvesse xiitas oprimidos, havia potencial para insurgência. Nascia o Hezbollah, armado e treinado com apoio iraniano. Grupos insurgentes se formavam com ideologia inspirada na Revolução Iraniana. Essa política colocou o Irã em colisão frontal com Israel e os Estados Unidos. Ainda em 1979, a embaixada americana em Teherã foi invadida. Diplomatas foram feitos reféns por mais de 400 dias. O mundo assistia, incrédulo, ao nascimento de um regime que não obedecia a nenhuma lógica anterior. O Irã se isolava, mas também se tornava o centro de algo novo e temido. Veio então a guerra. Saddam Hussein, no Iraque, temia que a revolução xiita se espalhasse para dentro de suas fronteiras. Em 1980, invadiu o Irã, acreditando que o país recém-transformado não resistiria. Mas o Irã resistiu, e com fúria. 8 anos de conflito, milhões de mortos e feridos, crianças enviadas aos campos de minas, bombas químicas, trincheiras e martírio. Enquanto o mundo tentava esquecer, o Irã transformou a sua dor em símbolo. O sacrifício virou combustível. O Ayatollah, em seus sermões, dizia que a morte era apenas um passo para a eternidade.
Os mártires viraram heróis eternos. E o Irã, mesmo devastado, não se curvou. Quando o cessar-fogo chegou em 1988, o regime dos ayatolás estava mais forte e mais decidido do que nunca. Em 1989, Khomeini morreu. Mas a estrutura que ele criou sobreviveu. E outro nome emergiu: Ali Khamenei. Inicialmente visto como uma figura mais branda, se revelou um mestre da contenção e da sobrevivência. Khamenei ampliou o poder da Guarda Revolucionária, fortaleceu a base ideológica do regime, criou um sistema de controle sofisticado que mistura repressão política, vigilância religiosa e diplomacia estratégica. Sob seu comando, o Irã enfrentou sanções internacionais, sabotagens econômicas, assassinatos seletivos de seus cientistas nucleares e, ainda assim, seguiu em frente. O programa nuclear do Irã começou oficialmente nos anos 90, mas seu verdadeiro impulso veio após os anos 2000. O mundo suspeitava que o objetivo não era apenas energia, era uma bomba. Israel declarou que não permitiria. Os Estados Unidos também. E começou então uma guerra invisível. Cientistas iranianos foram mortos em atentados misteriosos. Usinas nucleares foram alvo de vírus criados por agências ocidentais. O Irã negava qualquer plano militar, mas suas centrífugas giravam. A cada dia, mais urânio enriquecido. A cada relatório da IEA, mais tensão. Para o regime, o programa nuclear representa a soberania, um seguro contra a invasão, um escudo simbólico e uma espada invisível. Ao mesmo tempo, o Irã fortaleceu suas milícias aliadas. No Líbano, o Hezbollah se armava como um exército paralelo. Na Síria, combatentes iranianos apoiavam o regime de Bashar al-Assad. No Iêmen, os Houthis desafiam a Arábia Saudita. No Iraque, o Irã disputa influência com os Estados Unidos. Cada uma dessas frentes é um campo de batalha indireto. Um xadrez no qual o Irã joga com paciência milenar. Internamente, o regime é desafiado. Jovens protestam. Mulheres desafiam os véus. Estudantes gritam por liberdade, mas o sistema resiste. Controla a mídia, a polícia, o judiciário, os processos eleitorais. O Ayatollah Khamenei raramente aparece. Quando fala, o mundo escuta. Sua voz é calma, seu poder absoluto. Ele não governa com carisma, mas com estrutura. Não com discursos inflamados, mas com permanência. Hoje, o Irã está novamente no centro das atenções. Envolvido em escaramuças com Israel, testando mísseis balísticos, realizando manobras militares no Golfo Pérsico. A cada ataque aéreo em Damasco, a cada explosão em Beirute, a cada confronto naval, há sempre uma pergunta não dita. O Irã está preparando algo maior? O programa nuclear avança. Sanções apertam. Mas o Irã aposta em algo que poucos compreendem: tempo. Porque para os ayatolás, a política não se mede em mandatos, mede-se em gerações. Eles acreditam ser os guardiões de uma história que começou há mais de 1400 anos e que ainda está longe de acabar. Eles esperam pelo retorno do imame oculto, mas enquanto ele não volta, governam em seu nome. Ayatollah não é apenas um título, é um papel cósmico, uma engrenagem entre céu e terra. No mundo moderno, onde tudo é instantâneo, o Irã joga com paciência, com doutrina, com uma fé que sobrevive a mísseis. E quando o Ocidente pensa que o regime está prestes a cair, ele simplesmente se adapta, reconfigura-se e segue. Porque o Ayatollah não precisa vencer uma guerra, precisa apenas sobreviver a todas. Se essa história te levou até aqui, talvez ela mereça ir ainda mais longe. Considere seguir este canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo. Porque o mundo gira, mas o Irã espera.